A paz do Senhor, estamos aqui para continuarmos a leitura do livro Vinho Novo é Melhor, capítulo 12, que tem como título Adeus a camas e aparelhos ortopédicos. Uma de minhas primeiras reuniões realizou-se na casa de uma família, a rua Bromwell 19, em Woodstock, subúrbio da cidade do Cabo. Achei que reuniões em casas eram boas. Achei que reuniões em casas eram boa maneira de ministrar as necessidades das pessoas, e muitas foram salvas e curadas. À parte, a multidão reunida na sala de estar, naquela noite, uma filha da família estava acamada. Qual o problema dela? Perguntei aos pais. Ela sofreu uma fratura na espinha. Oh, o que aconteceu? Ela se machucou na fábrica. Recebe uma verba como auxílio-doença e alguma coisa do sindicato, mas levará muito tempo até que possa sair daquela cama. Isso é muito ruim, falei. Gostariam que eu orasse por ela? Oh, sim, responderam. Ore, por favor. Então, próximo ao fim do culto, aproximei-me daquela cama de hospital onde ela estava deitada e fiz uma singela oração pedindo sua cura. Entretanto, não aconteceu nada que eu pudesse notar. Por isso os animei para que tivesse fé e fui embora por volta das 9h30 da noite. Às 11h05 daquela noite, meu telefone tocou. Alô, aqui é o irmão Boete, disse uma voz emocionada. Sim, irmão Boete, respondi. Alguma coisa errada? O irmão Boete era um dos que havia estado presente à reunião. Pensei que você gostaria de ser informado, ele disse. Depois que você saiu da reunião esta noite, o pastor daquela gente esteve lá e disse-lhe que você é do diabo e que elas não deveriam nunca mais deixá-lo entrar lá outra vez. E o que elas responderam? Perguntei. Disseram que você orou pela menina e o pastor disse, bem, mas ela não foi curada, foi? Então responderam, não. E ele então continuou, estão vendo? Isso prova que ele é do diabo. Se assim não fosse, Deus ouviria suas orações. E então, o que aconteceu? Ah, essa é a parte melhor. Irmão Boete respondeu. Quando o pastor disse isso, a garota pulou da cama e você lembra como a cama era alta e caminhou segura na frente daquele ministro. Fazia 19 meses que ela não ficava de pé. Comecei a rir. Louvado seja Deus. Não é exatamente assim que o Senhor procede? E então, o que disse o ministro? Oh, irmão Tom, ele ficou numa situação horrível. Tinha os olhos fixos na garota, sem poder acreditar. Depois levantou-se e disse, oh, perdoe-me, perdoe-me. A menina continuou andando diante dele e depois até desceu as escadas, indo ao banheiro do primeiro andar. Depois de desligar o telefone, ri a valer. Em seguida procurei Joyce e lhe contei tudo, e juntos louvamos a Deus. Na manhã seguinte, bateram à nossa porta. Quando atendi, deparei-me com um homem que se apresentou como o pastor da família da rua Bromwell. Ó irmão, ele disse, perdoe-me por favor, estou tão envergonhado. Por quê? O que há de errado? Falei, dando a entender que nada sabia acerca do que falava. Então ele me contou a história inteira e em prantos me pediu perdão. Está tudo bem, está tudo perdoado, eu disse sorrindo. O senhor apenas não compreendeu ainda o poder curador de Jesus. Em todas as minhas reuniões posteriores, tive uma ideia do que deve ter acontecido quando Jesus andou na terra. Sua presença era tão real que parecia que nada era impossível. Dali em diante comecei a organizar grupos de testemunho para sair, pregar e curar os enfermos. Uma noite, meu auxiliar e eu fomos a um lugar chamado Elsie's River, onde realizaríamos uma reunião na casa de uma família de sobrenome
Groves. Era uma noite tempestuosa e tínhamos de atravessar estradas lamacentas e alagadas para ir até lá. Quando chegamos, minha atenção foi atraída para um menino de cerca de 10 anos de idade que jazia no chão e usava um aparelho ortopédico cobrindo todo o corpo. Uma parte de couro sustentava a cabeça e o corpo do menino. Havia também extensões de ferro às quais as pernas estavam amarradas com correias. Quem é ele? Perguntei a um dos homens. É Colin, filho do irmão e da irmã Groves. O homem disse. Está com doença nas juntas. Durante a reunião, senti-me movido a orar por ele. Colin, falei. Você crê no poder curador de Jesus? Sim, Senhor. E você crê que ele pode curá-lo? Sim, Senhor. Impus as mãos sobre ele, fiz uma breve oração e o declarei curado em nome de Jesus. E agora? Perguntei. Você acha que pode andar? Sim, Senhor. Podemos tirar este velho aparelho? Sim, Senhor. Então soltamos as correias e ajudamos o menino a ficar de pé. Imediatamente, ele começou a andar sem auxílio e seu rosto se iluminou de alegria. Quando as pessoas viram o que estava acontecendo, começaram a gritar: Graças a ti, Jesus. Outros caíram de joelho e começaram a arrepender-se de seus pecados. Não foi necessário fazer nenhum apelo naquela noite. Assim que as pessoas viram tamanha manifestação do poder de Deus, perceberam o quanto precisavam de Jesus. Alguns dias depois, convidei Peter Dreyer, um jovem de uma de minhas equipes de testemunho, para acompanhar-me a um lugar chamado Grace Park. Ali encontramos outro menino em condições semelhantes à de Collins Groves, preso ao mesmo tipo de aparelho ortopédico. Dos quadris para baixo, estava ele envolto com faixas que o prendiam firmemente a um suporte de ferro. Ele está com tuberculose na junta e na coluna. A mãe do menino explicou. Faz 18 meses que não anda. O senhor pode orar por ele? Sim, respondi. Mas onde está o pai dele? Em casa, ela disse. Ele não vê nenhum proveito neste tipo de religião. Diz que é cristão, mas tudo o que ele faz é ficar sentado em casa e bebendo. Está bem. Orarei pelo menino. Eu disse àquela mãe desesperada. Então Peter e eu impusemos as mãos sobre o garoto e oramos, enquanto a mãe intercedia junto a Deus, acompanhando-nos na oração. Assim que terminei a oração, a mãe do menino começou a desenrolar as faixas. Enquanto ela fazia isso, eu continuava ministrando a outras pessoas que esperavam sua vez. Passados alguns minutos, ouvi um grito e virei-me para ver aquele menino, dançando e louvando a Deus. Logo que os demais viram o que havia acontecido, também começaram a louvar a Deus. Vou para casa mostrar a meu pai o que aconteceu, o menino gritou. Então todos acompanhamos para ver como as coisas corriam. Jamais esqueci a cena. Tivemos de andar cerca de 300 metros sobre a areia, que é a pior forma de caminhar quando se sofre de algum problema nas pernas ou na coluna. Mas aquele menino caminhou conosco sem a menor hesitação. Os vizinhos, ouvindo-nos louvar a Deus, apontaram a cabeça fora das portas para ver o que se passava. Quando chegamos à casa do menino, entramos e lá encontramos o pai, sentado e com uma garrafa de cerveja na mão. Papai, gritou o menino, veja, eu posso andar. Jesus me curou. O pai olhou o menino e exclamou, oh meu Deus, é incrível. Caminhei até aquele pai e pus o braço sobre os seus ombros. Jesus ama você, companheiro, falei. Não gostaria de conhecê-lo? Ele se levantou e chorou verdadeiras lágrimas de arrependimento. Alguns dias depois, eu soube que 2 enfermeiros do grande hospital Vitória de Wimberg foram atender ao menino como fazia habitualmente, 2 vezes por semana. Quando o viram, ficaram por demais perturbados. Nós recomendamos que este menino mantivesse o uso do aparelho, disseram. Porque ele está andando por aí desse jeito. Um homem de Deus orou por ele, a mãe explicou, e pelo poder de Deus ele está andando como vocês estão vendo. Alguma coisa está errada, a senhora nos permite examiná-lo? Então eles puxaram suas fitas métricas e cuidadosamente mediram os quadris e as pernas do menino. Depois fizeram com que ele executasse uma série de movimentos para verificar se havia alguma dor em suas juntas. Por fim, um tanto perplexo, mediram-no novamente. Bem, a mãe perguntou, o que vocês acham? Devo colocá-lo de novo no aparelho? Não. Um deles disse, acho que ele não precisará mais disso. Maravilhoso, louvado seja Deus. A senhora tem certeza? A senhora tem certeza de que ele não apresentou nenhum problema desde que o aparelho foi retirado? O outro perguntou, problema? Ela perguntou, se tive, ainda ontem
tive de bater nele. Bater nele? Como a senhora bateu nele? No traseiro. De que outro modo? Mas por quê? Porque ele trepou naquela árvore enorme ali. Ambos se entreolharam atônitos. Eles sabiam que para um menino com uma doença tão dolorosa seria fisicamente impossível subir em árvores. Muito bem, disseram. Só há um conselho que podemos dar à senhora. Se isso não durar, é melhor processar o curandeiro. O que eles ignoravam totalmente é que o curandeiro, no caso, era o Senhor Jesus. Aqui terminamos o capítulo 13. Obrigado por vocês estarem acompanhando este canal e prosseguiremos com a leitura, deste livro. Muito obrigado por tudo.